Bom dia. É o nosso privilégio, mais uma vez, entrar em sua casa para expor a palavra de Deus. Por que caem os gigantes? Nós achamos que gigantes derrubam os outros e nunca caem. Tanto que quando alguém que nós consideramos alguém exponencial, alguém relevante, e essa pessoa cai, quer seja na vida religiosa, na vida política ou na vida familiar, nós dizemos, nós esperávamos de qualquer outra pessoa, porém dele ou dela nós não esperávamos. Lamentavelmente, nesta longa experiência de vida que nós temos tido, nós temos visto muitos gigantes caírem. Hoje eu quero falar de um gigante que era um rei. Na verdade, ele foi o primeiro rei de Israel. E, na verdade, ele não procurou a posição de rei. O país que ele vivia era governado por teocracia. Teocracia é o governo divino. Até então, Deus, através dos sacerdotes e através dos profetas, governava a sua nação. Mas a nação decidiu pedir um rei. E este homem foi escolhido. Seu nome, para todos que conhecem as Sagradas Escrituras, é muito conhecido. É Saul. Saul significa aquele que foi escolhido. E o nome traz uma coincidência. Ele é escolhido. É encontrado atrás da malhada do gado. Era um rapaz especial. A Bíblia tem um cuidado em informar-nos que entre os homens não havia ninguém que sobrepujava a Saul em beleza da cintura para cima. Eu não sei qual é o problema que ele tinha da cintura para baixo, porque a Bíblia não informa. Mas da cintura para cima, ele era bonitão. E é escolhido para ser rei de Israel. E há uma festa. Há momentos de alta espiritualidade. O texto sagrado diz até que Saul tão abençoado ficou que profetizava. E este homem, escolhido, ungido, abençoado, especial, tinha tudo para ser um sucesso. E ele se transforma em um dos maiores fracassos registrados nas páginas das Escrituras. Talvez você, como eu, conhece dezenas de pessoas que tinham tudo para ser um sucesso. Talvez um colega seu de classe, na universidade, ou até no colégio, todos diziam, olha, esta pessoa vai ser alguém importante. Se é do meio evangélico, olha, este moço tem muito talento, ele se destaca, ele prega bem, ele canta bem, ele dirige bem, ele será um grande sucesso. De repente vem a notícia, o gigante caiu. Por que caem os gigantes? Por que Saul caiu? Eu quero dizer 3 coisas. Poderia rolar 5, 8, 10, mas 3 coisas foram básicas para a destruição da vida deste homem que tinha tudo para ser um sucesso e transformou-se num grande fracasso. Primeira coisa foi arrogância. Nós encontramos na palavra de Deus, no capítulo 13 de 1 Samuel, que num dia de culto, quando era comum o sacerdote, o profeta, ministrar no altar, Samuel, que era o profeta do Senhor, o homem que Deus usara para ungir a Saul, atrasa. Vamos supor que o culto estava marcado para as 10 horas da manhã e já se passavam de 10h30 e Samuel não chegava. O serviço do altar não pode ser feito por qualquer um. O serviço do altar, ele é específico para pessoas que foram consagradas para o serviço do altar. Saul era rei, mas não era sacerdote. Saul era rei, mas não era levita. Saul era rei, mas ele não era profeta. Portanto, ele não tinha direito de ministrar no altar. A arrogância é aquela atitude que acha que nos dá o direito e temos o direito de fazer o que nós queremos. E é isto que Saul faz. Como Samuel não chega, Saul vai para o altar e ele ministra. E ele faz o sacrifício. E quando ele está terminando a celebração que ele não podia celebrar, Samuel chega. É interessante que Samuel não agride Saul com palavras nenhuma, mas usa uma palavra-chave. Versículo 13 do capítulo 13, ele disse, procedestes neciamente em não guardar o mandamento do Senhor. Nécio, tolo, idiota, alguém que não sabe o que está fazendo. Rei, poderoso, com a sua caneta, a famosa canetada,
pode resolver todas as coisas? Não pode. Saul não tinha o direito de ministrar no altar. E Samuel, então, lhe exorta, dizendo que de agora em diante o reino seria tomado da sua mão e que Deus procuraria alguém cujo coração fosse totalmente dele. Se há um perigo que nós devemos vigiar, é o perigo da arrogância. Cuidado quando você, pela soberba, começa a levantar o seu nariz. Nunca me esqueço a história de alguém que procurou o cirurgião errado para fazer uma plástica no nariz. E 48 horas depois veio uma notícia que ele morreu afogado. Foram constatar que ele procurou um cirurgião não muito apto, que ao colocar o seu nariz no lugar, colocou os buracos para o lado de cima. E deu uma chuva, e essa pessoa morreu afogada. Eu tenho visto muita gente morrer afogada na vida moral, na vida financeira, na vida familiar, na vida conjugal, porque parece que tem um nariz com os furos para cima. A arrogância é tão grande, a prepotência é tão grande, que acham que não devem satisfação a ninguém e a pessoa nenhuma. Os gigantes caem quando os gigantes acham que tudo podem e que não devem satisfação a absolutamente ninguém. E o orgulho, diz a Bíblia, vem antes da queda. O orgulho precede, literalmente assim diz a palavra de Deus, a queda. A arrogância joga muitas pessoas no chão. A segunda coisa que Saul comete na sua queda, no seu caminho para a queda, é o pecado da desobediência. Há uma palavra do Senhor para ele, para que ele enfrentasse os amalequitas e os destruísse totalmente. Aliás, está escrito literalmente assim, no capítulo 15, no versículo 18, ele disse, enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente os amalequitas. E tudo que eles possuem, exterminem. Samuel foi para a batalha foi fácil, porque quando Deus está ao nosso lado, a batalha é fácil. Saul também vai para suas batalhas, mas a batalha não se torna fácil. Mas ele ganha a vitória. E ao ganhar a vitória, diz a palavra, que ele resolve guardar para si mesmo duas coisas que Deus condenara. O rei Agag e também algumas ovelhas, que ele as leva para detrás dos montes e as guarda para si. Quando o profeta Samuel vem visitá-lo, lhe pergunta, vai tudo bem? E ele diz, vai tudo muito bem. E é naquele instante que se ouve um sonido por detrás das montanhas. E Samuel pergunta o que foi, e diz, são algumas ovelhas que nós guardamos para oferecer ao Senhor. O povo tomou a ovelha por despojo. Agag seria um bom refém para ganhar dinheiro. As ovelhas, um bom símbolo de riqueza. Mas a palavra de Deus chama-nos à obediência e não à prosperidade. A palavra de Deus nos chama à obediência e não ao enriquecimento. E Samuel o exorta dizendo, tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que gordura de carneiros, porque rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culpa aos ídolos do lar. Visto que rejeitaste o Senhor, a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Saul, o grande rei, arrogante, desobediente, é assim que os gigantes caem, pela arrogância, pela desobediência. O que levou isso na vida de Saul? Lamentavelmente, quando seguimos os textos da palavra de Deus, nós vamos descobrindo que Saul vai descendo a ladeira cada vez mais, ao ponto de consultar uma médium, uma espírita, um centro de macumba, da linguagem de hoje, e finalmente ele vai para um campo de batalha e ele é massacrado juntamente com a sua família. Ninguém sobra. Há uma certa contradição na história, não se sabe se Saul suicidou ou se alguém o matou, mas a verdade é que este que foi chamado para honrar a Deus tem agora a sua cabeça decepada, espetada numa lança, levada para o templo de Dagom e oferecido como sacrifício de vitória ao Deus do paganismo por causa da desobediência
da arrogância, do seu pecado, por ter voltado as costas para Deus. Nesta manhã, quando perguntamos por que os gigantes caem, nós poderíamos contar tantas histórias da nossa vida, de relacionamentos, de gente que teve tudo para sobrepor a todos, mas começou a brincar com orgulho, com a vaidade, começou a brincar de Deus, começou a brincar com Deus, começou a brincar com as coisas de Deus e de repente foram para o mais baixo possível. A grande esperança do Evangelho é que se um servo do Senhor cair 7 vezes o Senhor o levantará. Talvez nesta manhã a mensagem chegue a alguém que está passando por um período de arrogância, achando que é vice-Deus. Alguém que está desobedecendo porque acha que não deve submissão para ninguém, para nada, para pessoa alguma. Talvez alguém que está caminhando como Saul para a autodestruição. E Deus manda essa palavra dizendo que Ele estende a mão para você nessa manhã, dizendo: eu sou o teu Deus, eu quero te levantar, eu quero te resgatar. Deus não é o Deus da destruição, Deus é o Deus da oportunidade. Davi, o sucessor de Saul, erra e peca muito mais do que ele. Mas Davi arrepende-se, volta-se para o Senhor e Deus o abençoa. E Deus faz dele, mesmo com a sua multidão de falhas, Deus faz dele um homem segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. Talvez você tenha passado por um período de queda, por um período de fracasso. Talvez você já foi um gigante e hoje você está no chão. Aí do chão, olha para cima, segura na mão de Deus. Ele quer te levantar, Ele quer te abençoar, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer fazer de você uma pessoa abençoada, uma nova pessoa. Volte para Deus. Quando os gigantes caem, há uma chance, é voltar para Deus. Mas não mais voltar como gigante, voltar como servos, humildes, submissos, obedientes, prontos para seguir a direção e a orientação do Senhor. Que Deus te abençoe. Volte para o Senhor. Busque ao Senhor. Ele é o Deus da reconciliação. Essa é a minha oração a seu favor nesta manhã de domingo. Que seja um dia feliz na sua vida e um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.